Boa noite. Vamos dar início à 16ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para discussão e possível aprovação as atas de 19 e 26 de outubro do corrente ano. Alguma manifestação a respeito das atas? Não tendo nenhuma, declaro ambas as atas aprovadas. Nós não temos nenhuma comunicação do secretário-geral e, então, em primeiro lugar, quero declarar aberta a vaga da cadeira número 79, da secção de cirurgia, patrono Olímpio Arthur Ribeiro da Fonseca, ocorrida pelo falecimento da querida e saudosa acadêmica Ana Lídia Pinho do Amaral, em 25 de junho de 2015. O prazo de inscrição para essa vaga irá de hoje até 6 de fevereiro de 2018. Quero também comunicar ao plenário o recebimento da ata da reunião da secção de Ciências Aplicadas à Medicina, para apreciação e votação do parecer referente à memória de títulos e trabalhos do Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, que concorre à vaga da cadeira número 98. Que depois de lidos e considerados em ordem, os documentos ficarão na secretaria à disposição dos acadêmicos que quiserem examinar. A data da eleição será marcada conforme a conveniência do senhor presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva. Então, abro a palavra a comunicações dos acadêmicos. Acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, digníssimos confrades, é apenas para comunicar, a pedido do acadêmico Sérgio Novis, que ele sofreu, lamentavelmente, um acidente que levou a ter uma fratura do colo do fêmur. Ele está internado no Hospital Procardíaco, fez a reconstituição com parafusos e placas, e está bem, andando com certa dificuldade com o andador, sem prazo ainda de ter alta. E ele pediu para informar ao presidente e os demais confrades que, possivelmente, ele ficará algum tempo ausente das nossas reuniões, o que será muito lamentável para todos nós. E eu espero, e acredito que, em nome de todos, um pronto restabelecimento para o acadêmico Sérgio Novis. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Omar Lupe, da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu queria aproveitar a oportunidade para tornar público a homenagem que o nosso colega José Carlos do Vale, nosso confrade, recebeu por ocasião do 20º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, aqui na Barra da Tijuca, um congresso com mais de 3.500 participantes, e foi a oportunidade para ele ter sido aclamado em público por todos os participantes pela história que José Carlos do Vale deixou na oncologia nacional. Então, como já foi dito muitas vezes aqui nessa casa, quando um de nós se eleva, é motivo de orgulho para todos nós. Queria solicitar uma salva de palmas para o nosso colega José Carlos do Vale. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos e convidados, tenho a certeza que os nossos confrades paraenses, já de saudosa memória, e eu me lembro dos recentes Rubem Azulay, James Pekterov e Ana Lídia,
estariam alegres este mês, porque um paraense ilustre, que é o patrono da cadeira que eu ocupo, chamado Carlos Pinto Saido, aquela rua do Cajur, do Hospital do São Sebastião, da qual ele foi diretor por 37 anos, completa o Sesc Centenário, agora no próximo dia 24, e o senhor presidente já teve a bondade de me escalar por 10 minutos para fazer essa lembrança. De modo que trata-se de um momento importante. Este homem sofreu o que foi denominado e que foi louvado neste plenário, há 50 anos atrás, por ocasião do centenário, como a grande injustiça. Foi praticamente inumado em vida como culpado pela chegada da gripe espanhola ao Brasil, como se alguém pudesse ser culpado de uma pandemia mundial. De modo que eu quero convidar todos para esse próximo dia 23. Muito obrigado. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Então, vamos dar continuidade ao simpósio, o uso e a produção de biológicos no Brasil, desafios e perspectivas. Em primeiro lugar, eu quero convidar os acadêmicos organizadores do simpósio, acadêmico Eliette Busquelar e acadêmico Marcelo Barzinski, para comporem a mesa. Nós hoje fomos agraciados no período da tarde com belíssimas conferências sobre esses temas, com diversos convidados do Rio e de São Paulo. Aprendi muito durante as conferências e passarei a coordenação, então, do simpósio aos acadêmicos organizadores. Muito obrigada, presidente. Então, nós vamos continuar o simpósio e eu tenho o prazer de anunciar... Bom, só um minuto que eu tenho que botar o óculos antes. Velhice é isso. O prazer de anunciar a palestra do Dr. Pedro Giavina Bianchi, do Departamento de Imunologia da USP, sobre imunobiológicos no tratamento da asma. Por favor, doutor Pedro. Passa aqui também. E aqui que passa, né? Bom, boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, então, à Academia de Medicina, Nacional de Medicina, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Também agradecer, na figura da Academia, o professor Marcelo e a professora Eliette pelo convite. Então, a Rosana já falou um pouquinho, já iniciou a falar sobre o uso do imunobiológicos na urticária, principalmente do anti-G, que é o que a gente tem disponível no Brasil para tratar a urticária. A gente vai falar um pouquinho dos imunobiológicos que estão vindo para tratar a asma e do anti-G que já existe para tratar a asma também. Então, na verdade, antes de falar dos imunobiológicos, eu trouxe esse trabalho que saiu no Lancet para mostrar a importância dessa doença, né? Então, aqui nós temos, nesses gráficos, no sexo masculino e no sexo feminino, a prevalência acumulada durante a vida da asma, aqui em verde, né? A gente vê aqui, eu não sei se tem algum colega pediatra, mas a gente pode ver que a asma é a doença crônica mais prevalente da infância. E depois, na idade adulta, ela continua sendo bem prevalente. Se a gente somar ela com a DPOC aqui em azul, continua sendo a doença crônica mais prevalente, e comparando com outras patologias de grande prevalência, por exemplo, como a diabetes e outras como a insuficiência cardíaca e alguns cânceres, né?
Então, na verdade, mostrando, hoje em dia a gente sabe que cerca de 10% da população mundial tem asma, e se a gente juntar com a rinite, 30% tem rinite. Então, essas doenças respiratórias, alérgicas ou não, a gente vai ver que existem vários fenótipos, existe asma e rinite alérgicas, asmas e rinites não alérgicas, elas são doenças de alta prevalência, de alto impacto. E, como não poderia deixar de ser, elas acabam também atraindo um grande... chama a atenção da indústria farmacêutica. Então, isso aqui é um trabalho que eu trouxe só para exemplificar, de alguns anos atrás, mostrando o faturamento de alguns remédios nas diversas áreas em 2012. A gente vê aqui que a grande medicação realmente era o esomeprazol, né, um antiácido, como o primeiro da lista. Depois vem um aqui usado em esquizofrenia, na área da psiquiatria. Temos uma estatina e, em quarto lugar, um medicamento, uma associação aqui de corticoide e broncodilatador de longa duração, que nesse ano faturou 5 bilhões nos Estados Unidos, mostrando realmente que a doença é assim, economicamente importante em termos de saúde pública, né? Como a gente comentou, acometendo 10% da população mundial. E o tratamento da asma evoluiu muito. Se a gente pegar desde a medicina chinesa, de milhares de anos atrás, que extraía a adrenalina, a efedrina dessa planta, e foi evoluindo, vocês verem que até cigarro para tratar asma já se utilizou, né? Então, o tratamento evoluiu bastante, medicamentoso para asma. Aqui a gente tem numa linha do tempo essa evolução. Então, a gente começou com os adrenérgicos, que eles não eram seletivos, eles eram tanto alfa como beta-adrenérgicos, foram evoluindo, passaram a ser apenas beta-adrenérgicos, depois seletivos, apenas beta-2 adrenérgicos. Não só a medicação evoluiu, mas também o dispositivo para administrar essa medicação foi evoluindo. Hoje a gente tem sprays, temos as formas de pó. Teve o advento dos corticoides. Nessa ocasião se entendeu que por trás da asma não era apenas, não era assim, o tratamento, o objetivo dele não era apenas aliviar, ampliar, assim, aumentar o calibre da via aérea, não era apenas em termos sintomáticos, mas precisava se tratar uma inflamação, um processo inflamatório que existia por trás daquele processo. Então, daí com os corticoides, muda aqui o tratamento da asma. Depois nós temos antileucotrienos e, finalmente, em 2002, começou na Austrália, o primeiro imunobiológico que foi registrado para o tratamento da doença, que foi o anti-IgE, que é o omalizumab, né? Então, evoluiu bem o tratamento medicamentoso. Isso teve um grande impacto na doença, na morbidade e mortalidade da doença, que é um outro trabalho que saiu no New England, só para exemplificar, que mostra que quanto mais o paciente consumia por ano dispositivos inalatórios para a administração de corticóide, menor era a mortalidade. Ou seja, a introdução do corticóide no tratamento da asma mudou a mortalidade da doença, né? Justamente nessa mudança de enfoque de tratamento, que não basta você aliviar o broncoespasmo, você tem que tratar o processo inflamatório que existe por trás desse broncoespasmo. Isso a gente consegue evidenciar em outros dados epidemiológicos. Então, vem caindo muito a morbimortalidade da doença, como a gente comentou, e talvez uns 15, 20 anos atrás, cerca de 400 mil pessoas eram internadas nos hospitais por asma no SUS, e cerca de 2 mil pessoas morriam por asma por ano, isso no SUS, né? Isso aqui foi decaindo, para a gente ver aqui em 2014, então, caiu para 1/4, né, uma redução para 25%, então a gente tem cerca de 100 mil pessoas ainda sendo internadas por asma e cerca de 500 a 600 mil mortes anuais. Mas houve uma grande melhoria, um grande avanço, então, no tratamento da doença. Há pouco tempo atrás, teve um titular lá na USP que foi fazer um trabalho de pacientes com asma em UTI. Ele começou a procurar os pacientes, incluindo um estudo, um ensaio clínico, e desistiu do trabalho, porque ele não conseguia mais encontrar muitos pacientes internados por asma na UTI do hospital. Então, realmente, a gente evoluiu bastante. E outros dois conceitos, duas filosofias de tratamento, isso na medicina em geral, que eu queria trazer, é justamente que há alguns anos a gente fala da importância de basear nosso tratamento na medicina baseada em evidências. E com essa medicina baseada em evidências foram feitas diversas diretrizes, diversos consensos, e a gente norteia o tratamento de várias doenças por esse consenso. Então, aqui está o site do Consenso Mundial para o Tratamento da Asma, que se chama GINA, é uma iniciativa global da Organização Mundial de Saúde para tratar a asma. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem o consenso que norteia, então, a grande parte do tratamento nosso, a maioria dos pacientes se adequam a esses consensos, existem aqueles pacientes que não se adequam, né? Hoje em dia, a gente sabe que as várias doenças têm diversos fenótipos,
diversos tipos. Então, também um conceito mais atual, uma nova filosofia, que, na verdade, aqui está como consensus versus medicina personalizada, mas, na verdade, a gente vai ver que as duas filosofias, elas não são excludentes. Então, hoje em dia, na verdade, nas diversas áreas da medicina, a gente fala daquela medicina baseada nos 4 Ps. Isso aqui vem da língua inglesa, mas também em português a gente pode traduzir também em 4 palavras começadas por P. Então, a medicina tem que ser, hoje em dia, individualizada, né? Então, existem pacientes para diferentes fenótipos, então, a medicina personalizada. Ela tem que também ser preventiva, a gente tem que prever o que vai acontecer com aquele paciente, a gente tem que preditir, contar para o paciente qual a chance, por exemplo, dele ser internado, de ter uma crise, e ela tem que ser participativa. A gente sabe que nessas doenças crônicas, quando a gente prescreve medicação, a gente sabe que só metade dos pacientes com asma seguem aquela receita do médico. Então, enquanto a gente não tiver um bom relacionamento médico-paciente e ela não for participativa, a gente vai conseguir aquele remédio mais apropriado para a doença que o paciente utiliza essa medicação. Então, isso tudo, esses 4 P's, é o que a gente chama, então, hoje em dia, de medicina de precisão, que, assim como a asma, as demais doenças crônicas entram aqui nessa ideia. E a asma, então, é assim, na verdade, embora existam consensos que norteiam o nosso tratamento da asma, a gente tem hoje a ideia de que ela não é uma única doença. Então, a asma, hoje em dia, seria o quê? Uma síndrome ou, pelo menos, uma doença com diversos fenótipos. Então, em comum, tem aquele paciente que tem broncoespasmo, que tem sibilância, falta de ar, tosse, mas por trás, o que leva ao processo inflamatório seria mais de uma causa, mais de uma etiologia. Dentre essas etiologias, realmente, os 2 fenótipos que a gente já identifica mais prevalentes e mais importantes, realmente aquele quadro alérgico, né? Hoje em dia a gente sabe os alérgenos principais que desencadeiam a doença, e a forma não alérgica. A forma alérgica, a gente detalhar um pouquinho mais a história, é aquela doença que começa em idades mais precoces, né? Na infância, adolescência ou adulto jovem. É aquele paciente que tem na história, na família, outras pessoas com alergia, ou ele mesmo tem também outras doenças atópicas. Ela tende a ser um pouco menos grave, ela tem menos intolerância ao uso de anti-inflamatórios não hormonais. A gente sabe que 5 a 20% dos pacientes com asma pioram quando utilizam um anti-inflamatório normal, quando tomam uma aspirina, quando tomam uma dipirona. Então, isso é menos prevalente na forma alérgica da doença. A eosinofilia é uma inflamação, o infiltrado eosinofílico é uma inflamação que é característica das 2 asmas, seja alérgica ou não alérgica, e o que caracteriza, então, a fisiopatogenia da alérgica é que ela tem uma IgE total aumentada, e quando você vai detectar uma IgE específica, seja no teste cutâneo, seja no teste in vitro, você consegue detectar. E o mecanismo que está por trás disso é uma reação de hipersensibilidade tipo 1. Já a não alérgica é um pouco diferente. Em geral, é mais comum na mulher, e começa numa fase mais tardia. Então, é aquela paciente que, por volta dos 40 anos, tem um quadro respiratório, uma infecção viral, um resfriado, uma gripe, e daí, então, ela começa a ter crise de broncoespasmo. Essa doença tende a ser mais grave, tem maior prevalência de hipersensibilidade a anti-inflamatórios. O infiltrado, muitas vezes, continua sendo eosinofílico, mas aqui o infiltrado neutrofílico também passa a ser importante, e você não consegue detectar uma IgE específica por trás dessa doença. A gente, na verdade, não conhece hoje em dia ainda qual que é a fisiopatogenia que está por trás do quadro não alérgico. A gente fez um trabalho recente, que foi publicado lá no hospital, e justamente vendo, na verdade, o trabalho, a pergunta científica principal era associar as diferentes formas de asma com o sistema HLA dos indivíduos. Mas, apesar disso, a gente observou vários dados que são descritos, então, nessa diferenciação dos fenótipos alérgico e não alérgico, mas algumas coisas foram interessantes. Primeiro, que o fato de ter rinite não quer dizer que aquela asma é alérgica. Então, tanto a asma alérgica vem acompanhada com rinite alérgica, como a asma não alérgica também vem acompanhada da rinite não alérgica. Então, rinite e asma são doenças que vêm juntas, independente do fenótipo. Mas já uma dermatite atópica, por exemplo, ou uma conjuntivite, essas sim são marcadores de atopia de doença alérgica. Então, é difícil, por exemplo, o paciente com asma ter uma dermatite atópica ou uma conjuntivite e não ser um quadro de etiologia alérgica. E, diferentemente da literatura, os nossos pacientes alérgicos foram mais graves dos que não alérgicos. Isso, acho que talvez, uma das explicações é que talvez no Brasil a falta de tratamento, como a asma alérgica, começa numa fase mais precoce, talvez anos de doença, esse período que o paciente fica doente e muitas vezes maltratado, isso favoreceria um agravamento da doença, e por isso talvez os nossos pacientes do fenótipo alérgico foram até mais graves do que o fenótipo não alérgico, que começa mais tardiamente. Essa aqui é uma visão de alguns professores, de alguns especialistas da área. Essa aqui, inclusive, é um slide de um ex-presidente
da World Allergy Organization, da Organização Mundial de Alergia, justamente nessa ideia de que a medicina hoje em dia tem que ser personalizada, individualizada, que a era dos blockbusters, como a gente viu, então esses grandes medicamentos, os antiácidos, estatinas, os corticoides inalatórios, teria, assim, grande parte desses medicamentos já foram desenvolvidos. E, segundo ele, agora o espaço seria principalmente para os genéricos e também, falando em medicina personalizada, justamente para o surgimento dos imunobiológicos, que seriam, então, o grande avanço que nós vamos ter nos próximos anos aí na terapia das diversas doenças. Então, na verdade, a gente não acha que são excludentes esses conceitos, essas filosofias. A gente tem que continuar tratando os pacientes baseados nos nossos consensos, diretrizes, mas é importante, então, quando a gente está frente a um paciente, saber individualizá-lo, saber personalizar esse tratamento. E aí que entra a imunomodulação. A gente vai falar mais especificamente, então, dos anticorpos monoclonais, né? Então, tem diversas maneiras de você imunomodular o sistema imune. Aqui são alguns exemplos deles. Você pode usar, então, um anticorpo monoclonal, por exemplo, contra uma citocina, ou, em vez de usar um anticorpo monoclonal, você pode pôr um receptor solúvel que vai bloquear essa citocina e administrar, que vai estar disponível lá no plasma do indivíduo. Você pode, em vez de bloquear a citocina, bloquear o receptor para aquela citocina, ou até, então, por exemplo, inibir a transdução do sinal após o ligamento de uma citocina, por exemplo, com o seu receptor. Então, tem diversas maneiras. E aqui, então, a gente volta, então, falando do fenótipo alérgico, eu não vou entrar em detalhes, mas mostrando, então, o que a gente chama de uma resposta T2. Antigamente, a gente falava que o sistema imune poderia ter uma resposta TH2, de T helper, T auxiliar 2, e TH1, T helper 1. Hoje em dia, para-se de falar de TH2 e TH1, mesmo porque não é só o linfócito T que participa disso, então você tem linfócito B, macrófagos, células do sistema imune inata, você começa a falar de uma resposta tipo 2 e tipo 1. E na tipo 2, que seria justamente essa que caracteriza por uma resposta atópica, alérgica, por exemplo, você tem aquela fase de sensibilização, então entra um ácaro na via aérea do indivíduo, o organismo reconhece aquele ácaro como estranho, monta uma resposta, o paciente nessa fase ele se sensibiliza, secreta algumas toxinas, por exemplo, para a fabricação, síntese da IgE, são importantíssimas a L4 e L13, elas têm papéis redundantes, e por isso, por exemplo, não adianta a gente bloquear só uma delas, porque a outra vai ter a mesma função de troca do isotipo da imunoglobulina, você tem daí a produção da IgE. Então, aqui já temos vários locais onde poderíamos se imunomodular o sistema imune. Então, a gente poderia bloquear essas toxinas, ou a gente podia bloquear a própria IgE com anti-IgE, e depois que tem essa formação, essa IgE vai circular no corpo, vai ligar em diversos receptores, como a doutora Rosana mostrou, entre eles mastócitos, basófilos, e você também daí vai ter toda a ativação nos próximos contatos com esse ácaro, e esses linfócitos T também secretam em L5, outra citocina que é passiva de imunomodulação. Então, com isso você tem uma resposta, uma rede, na verdade, né? A resposta imune é uma rede, e você poderia modular de diversas maneiras possíveis. Isso aqui é uma revisão muito boa, que saiu recente, nesse ano, justamente falando de produtos que já existem, ou que em breve estarão no mercado para tratar a asma e outras doenças de fenótipo alérgico. Então, a gente tem, por exemplo, o anti-IgE já disponível há 12 anos no Brasil. A gente vai ver que um dos problemas ainda é o acesso a essas medicações, que vem sempre com alto custo, mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, agora em 2018 vai surgir, primeiramente para tratar dermatite atópica, mas depois também para tratar asma, um anticorpo que pega ao mesmo tempo o receptor para IL-4 e IL-13, e 2 anticorpos monoclonais para tratar contra IL-5, anti-IL-5. Então, a gente tem diversos produtos que já estão no mercado ou estão vindo. Você pode também ter outros inibidores, por exemplo, de transdução, não necessariamente anticorpos monoclonais. Essa revisão aqui, para quem quiser ter mais informação sobre asma especificamente ou alergias, é muito, muito boa. Aqui, então, a gente põe numa linha do tempo também a história do omalizumab, o anti-IgE, que nem a Rosana mostrou. Então, ele começou, o primeiro país onde ele foi registrado, começou a ser utilizado, foi na Austrália, em 2002, e no Brasil, como eu falei, já tem há 12 anos no mercado, depois de lançamento para asma, no ano passado ele começou a ser utilizado para urticária, e ainda hoje um dos grandes problemas é ter acesso a essa medicação. 12 anos depois, a gente não conseguiu incluir ela nas diretrizes do Ministério para o tratamento da doença, e a gente ainda tem que brigar muito com convênios e com os governos para conseguir utilizar ela nos nossos pacientes. A Rosana já mostrou isso, eles desenvolveram esse anticorpo monoclonal contra a IgE de uma maneira que ele se liga no mesmo sítio, que é o terceiro domínio aqui, onde ele se liga ao seu receptor. Então, ele impede a ligação da IgE aos seus receptores.
Então, o grande efeito dela, quando ela foi desenvolvida, era justamente bloquear aquela IgE circulante e não deixar ela chegar aos receptores. Mas uma coisa interessante, quando se desenvolve um monoclonal e se começa a testá-lo em ensaios clínicos, e mesmo in vitro, em experimentos, é que se descobre outras funções. Se aprende muito, por exemplo, sobre a imunologia e se descobre outras funções. A segunda função que foi observada é que quanto mais você tira a IgE circulante do sangue, você também, ao mesmo tempo, tem uma down regulation, você diminui os receptores de alta afinidade que existem para essa IgE. E talvez esse seja um dos mecanismos que explica por que o anticorpo acabou, que foi, na verdade, um achado. Estavam tratando pacientes com asma, que tinham urticária junto. A asma não melhorou tanto, mas a urticária teve um impacto tremendo. E daí eles viram que talvez essa seja uma das explicações por que o anticorpo funciona contra a urticária. Então, isso foi muito interessante. O laboratório gostou bastante também, mas, na verdade, um remédio que saiu para o tratamento da asma acaba tendo um impacto talvez até um pouco maior em outra doença, mas justamente porque ele também diminui a quantidade de receptores de alta afinidade para a IgE. Outras ações, ele diminui a secreção de novas moléculas de IgE pelo plasmócito, e até o que a Rosana já comentou, o que você achava no começo, que aquela IgE que já está grudada no seu receptor, que não teria efeito. Mas mesmo essa IgE grudada, hoje em dia acha-se que ela pode desgrudar do receptor e ser também neutralizada. Então, são diversos efeitos que a IgE teria, e depois começaram, então, os trabalhos para comprovar a eficácia e a segurança dessa medicação. Outra observação muito interessante é que, como a gente viu no mecanismo da asma, teria uma fase imediata, onde você tem aquela degranulação de mastócito, basófilo, que é IgE dependente, e uma fase tardia, depois pelo influxo de outras células, por exemplo, eosinófilos. E se esperava que o anti-IgE funcionasse principalmente na fase imediata aqui. Então, isso aqui é uma provocação brônquica com queda do volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, quando se faz uma broncoprovocação aqui, por exemplo, com ácaro, você tem essa queda, né? O paciente que tomou aqui placebo em branco, e depois ele melhora e volta a cair, então, por causa dessa fase tardia. Então, se esperava que o anti-IgE funcionasse principalmente na fase imediata. Mas o que se observou é que, além de prevenir uma queda tão brusca, que é a diferença entre o amarelo e o branco, mas também, mesmo na fase tardia, você continua tendo uma melhora do paciente, uma menor queda do FEV1, mostrando que não só na fase imediata, como era esperado, mas também na fase tardia você consegue um bloqueio. Então, isso foi evoluindo. Hoje em dia, a gente já tem esse remédio, como a gente comentou, há 12 anos. No começo, ele era dado para pacientes acima de 12 anos, hoje ele já está liberado para crianças acima de 6 anos também. E, no começo, era acima de 700 unidades de IgE circulando. Hoje em dia, já pode aplicar para mais de 1.500. Ou seja, é feito um cálculo entre o peso do indivíduo, além do peso do indivíduo, quanto de IgE sérica que ele tem, qual é a IgE sérica dele, daí se faz um cálculo, tem uma equação para isso, mas existe essa tabela para facilitar também, né? Então, a ideia é bloquear a IgE circulante. Então, aqui, quando a gente discute monoclonais, outra coisa importante é a gente discutir biomarcadores, porque, como a gente comentou, como que a asma tem diversos fenótipos, como a gente vai saber se a gente vai usar anti-IgE, anti-L4 ou anti-L5 para um paciente? Então, por exemplo, aqui começa o primeiro, talvez, um dos biomarcadores. Então, a gente pode, seja em teste cutâneo, seja no soro do indivíduo, detectar essa IgE. Então, se o paciente tem IgE, ele seria passivo ao tratamento com anti-IgE. A gente não vai dar, por exemplo, a princípio, uma anti-IgE para aquele paciente que tem uma asma não alérgica, onde você não detecta uma IgE, seja no teste cutâneo, seja no teste sérico, né? Então, a importância de você identificar biomarcadores da doença para conseguir prescrever um determinado medicamento mais apropriado para cada paciente. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do nosso ambulatório, já tem um tempo, mas isso não mudou muito. A gente recebe lá pacientes com asma e rinite, cerca de 60% a 70% são desse fenótipo alérgico e 30% seriam dessas formas não alérgicas. O principal, realmente, aeroalérgeno é o ácaro. No sul do país o pólen é importante, em São Paulo, não sei como, aqui no Rio também não, a gente não vê muito pólen como causa desses quadros respiratórios, mas ácaro realmente é o mais importante, depois a barata, os animais, gato, cão, isso aqui mudou um pouquinho. O gato é um alérgeno pior que o cão, mas hoje em dia o pessoal tem mais cão em casa que gato, então o cão hoje está mais prevalente que até o gato, e depois tem diversos fungos, né? Mas cerca de 60% a 70% das asmas seriam desse fenótipo alérgico. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas só para mostrar para vocês, tem diversos trabalhos na literatura mostrando a eficácia, então, da anti-IgE no tratamento da asma. A gente costuma comentar com os residentes, estagiários, que, infelizmente, não existe um bom biomarcador
um bom diagnóstico para a asma. É diferente, por exemplo, de uma diabetes, que você faz a hemoglobina glicada e vê se o paciente está indo bem ou não. É diferente, por exemplo, de uma hipertensão, que você mede a pressão, sabe que o paciente está indo bem ou não. Na asma, você faz a história, que é importante, quantas vezes tem broncoespasmo, quantas vezes está usando broncodilatador por semana, está indo no ponto-socorro, não está indo no ponto-socorro, você faz pico de fluxo, faz a prova de função pulmonar, mas não existe um único marcador que seja ideal para a doença. Então, a gente usa um conjunto de dados, de biomarcadores, para saber se a doença está indo bem ou não, se está controlada ou não. E o anti-G, de todos esses dados, de todos esses trabalhos que foram feitos, ele principalmente se mostra eficaz em diminuir a exacerbação. Hoje em dia, quando você vai tratar asma, além de tentar controlar a doença, seria o objetivo principal do tratamento, a gente também tenta diminuir risco futuro da doença. Risco futuro são basicamente 3 pilares. Se o paciente está tendo efeito colateral do seu tratamento, se ele está perdendo função pulmonar com o tempo e se ele está tendo exacerbação. Então, o fato de ter ou não exacerbação é um importante risco futuro. E o que o omalizumab mostrou é que ele reduz em 50% mais ou menos a chance do paciente ter risco futuro. Então, aqui são 7 estudos, é uma meta-análise de 7 estudos com 4.000 pacientes, mostrando que em metade dos quadros foram diminuídas essas exacerbações graves. O que é uma exacerbação grave? Aquela que leva o paciente a um ponto-socorro, ou ele agenda uma consulta extra com o seu médico, ou, na verdade, ele é internado, né? Então, o omalizumab, um dos principais desfechos em ensaios clínicos que ele conseguiu mostrar melhora é justamente na diminuição das exacerbações graves. O outro grande desfecho que ele mostra melhora é em qualidade de vida, independente do domínio que a gente vai ver, também a redução é 50% de melhoria, na verdade, a melhoria da qualidade de vida é cerca de 50%. E se você vai para as meta-análises, então, são principalmente esses 2 endpoints, as exacerbações, diminuição de exacerbações e melhoria de qualidade de vida. Outro dado importante é que quando você usa um anti-G, um monoclonal, você consegue poupar o uso de corticóide, e com isso o paciente tem menos efeitos colaterais, e os estudos foram menos felizes em mostrar a eficácia em termos de diminuição de sintomas e melhora de função pulmonar. Então, a gente tem menos dados científicos, evidência científica mostrando essa melhora. E aqui, então, uma outra meta-análise, né, justamente mostrando esses dados para exacerbação. Então, é anti-G versus placebo, nitidamente independente do estudo, aqui mostrando a eficácia da medicação. E esse estudo foi muito interessante. Isso aqui foi feito nos Estados Unidos. Ao contrário daqui, que a grande parte das exacerbações ocorre no inverno, lá nos Estados Unidos, grande parte dessas exacerbações ocorre no outono, quando circulam as infecções respiratórias, que é o principal fator de crise do paciente de exacerbação. E o remédio que mostrou é que, realmente, se você der o anti-G não o ano inteiro, mas só antes, apenas antes dessa season, da estação de outono, lá você consegue reduzir, então, em muito, o risco do paciente vir a ter exacerbação e ter que ser internado, por exemplo. E essa administração de anti-G antes do outono foi até superior a, por exemplo, aumentar a dose de corticóide inalado, mostrando realmente essa eficácia da medicação. Então, hoje em dia, esse remédio está nos consensos, né? Ele é usado até pelo custo dele nos quadros moderados graves, associados sempre ao corticóide inalatório e os broncodilatadores de longa duração. Você precisa de protocolo, isso é uma discussão, né? Como eu comentei para vocês, a asma pega 10% da população, então não é uma doença para o especialista tratar, né? Então, isso é uma doença para o generalista. Mas, realmente, os quadros mais graves e que precisam de imunobiológicos, isso sim vai acabar sendo visto pela pessoa mais adequada, que mais estuda o assunto. Então, daí sim, o encaminhamento para o especialista. Aqui a importância de você fazer um protocolo e ver esses pacientes. Tem muitos pacientes, às vezes, que chegavam para tomar medicação e não tinham asma, eram, por exemplo, um DPC, ou era um fenótipo não alérgico. Então, esse que é o protocolo que a gente usa lá no serviço, que está publicado. Para vocês terem uma noção, a maioria dos pacientes não controla a doença ou porque não usa a medicação, a história da baixa adesão, ou porque não sabem usar a técnica do dispositivo inalatório. Então, não adianta você pensar em dar um monoclonal para o indivíduo e se não ensinar o paciente se ele não for aderente ao tratamento. Então, o paciente passa por uma série de avaliações para você chegar à conclusão de que ele merece utilizar um anticorpo monoclonal. Esse aqui trabalho a gente gosta de trazer, é um pouco mais complexo, mas mostra justamente que o sistema imune é uma rede, né? A resposta imune é uma rede e que ele é redundante. Isso aqui a gente pegou pacientes que têm uma deficiência comum variável. Esses pacientes não produzem anticorpos, ou seja, teoricamente eles seriam um modelo humano de nocaute para a IgE.
Então, o paciente não produz IgE, teoricamente, ele não teria por que fazer uma asma alérgica, né? Então, o que a gente fez para eles? Provocamos eles com ácaros, né? Pacientes que tinham sintomas de asma. Nesses pacientes é difícil falar quem tem sintomas de asma, porque eles têm infecção de repetição, tem bronquiectasia, etc. Mas pacientes que não sugeriam ter asma e pacientes que tinham asma. E o que a gente observou que quando a gente provocava com ácaro, utilizamos ácaro porque é o alérgico mais prevalente, os pacientes tinham uma queda não imediata, eles não tinham a fase imediata da resposta imune, mas eles tinham uma fase tardia, eles pioravam a sua espirometria, eles ficavam mais hiperreativos após a provocação. A ideia de que você tem a rede, então, da resposta imune, se você bloquear a IgE, você vai continuar tendo um linfócito T que continua secretando IL-5, que vai ativar o eosinófilo, que o próprio IL-4 ativa diretamente o mastócito. Então, embora você tenha bloqueado uma parte da resposta imune, ainda sobra uma outra resposta imune aqui. Então, é por isso que a IgE não curou a asma. A gente sabe que o impacto dela na asma é de 60% dos indivíduos, tem melhora, mas que, na verdade, o sistema imune é uma rede redundante, então, às vezes, não basta você ir lá e tirar só uma molécula, só dar um anti-IgE para o indivíduo. E, para vocês terem uma ideia de como tem que ser bem indicado, isso aqui foram os primeiros 14 pacientes que chegaram lá no serviço, e 65% apenas a indicação tinha sido adequada, e em um terço, mais que isso, não tinha sido adequado. Então, a importância da gente ver esses pacientes de uma maneira adequada, através de protocolos. Mudando um pouco da anti-IgE para outros monoclonais, então teve a anti-L5. No caso da anti-L5, como é importante fenotipar os pacientes. O paciente que se beneficiou, esse aqui é um trabalho que saiu no New England, o paciente que se beneficiou era aquele que já usava corticoide e mesmo assim continuava com eosinofilia no escarro induzido, ou seja, era aquele paciente que era resistente à administração de corticoide. Mesmo administrando corticoide do paciente, ele continuava com a eosinofilia. E nesses caso, esse foi o paciente que melhor se adequou ao tratamento com anti-L5. Então, a gente fala aí de um outro biomarcador, então fazer o escarro induzido justamente para saber qual que é a inflamação que está por trás daquela asma. Então, seria, por exemplo, anti-L5, no caso, seriam indicados pacientes com asma eosinofílica. A mesma coisa quanto a anti-L13, os trabalhos mostraram uma eficácia nos pacientes que tomaram anti-L13, que é aquela outra citocina que auxilia na síntese da IgE, mas quando você separa esses pacientes com outro biomarcador, que é a periostina, que é uma proteína secretada pelo epitélio, que está associada a um marcador de L13, os pacientes que melhoram são justamente aqueles que têm maior periostina, mais uma vez mostrando a importância de você identificar e de utilizar biomarcadores para saber o paciente que mais se vai adequar àquele monoclonal. Novos anticorpos, como a gente comentou, vão surgir no mercado, então. Então, aqui tem dois, como a indústria farmacêutica e os cientistas foram criativos, tem dois exemplos. Esse aqui é muito interessante. Esse aqui está chegando no ano que vem para tratar DA, para dermatite atópica, e depois vai ser utilizado em asma também. Estamos esperando o resultado dos últimos trabalhos. Mas foi um anticorpo contra o receptor. Mas uma parte do receptor, que é a cadeia alfa, que é comum tanto da IL-4, estou tentando chegar aqui, tanto da IL-4 como da IL-13. Então, a cadeia alfa dos receptores da IL-4 e 13 é incomum. Então, você fazendo um anticorpo contra essa parte do receptor, você acaba bloqueando duas citocinas ao mesmo tempo. Um outro método seria uma das perninhas aqui do anticorpo ser contra uma citocina e outra perninha ser contra outras citocinas. Então, você poderia fazer essa parte contra a IL-4, essa aqui contra a IL-13. Então, como a indústria, os cientistas têm sido criativos no desenvolvimento desses imunobiológicos. Um outro produto que também deve ser lançado do ano que vem no Brasil é uma antirreceptor de L5. Mas, diferente de outras anti-L5, interessante que esse é contra o receptor, e não só ele bloqueia o receptor, mas ele leva aquela célula à apoptose. Então, ele causa a morte do eosinófilo, então, talvez tenha uma eficácia maior do que aqueles que só bloqueiam a IL-5. Então, resumidamente, concluindo, esses monoclonais vão estar cada vez mais disponíveis para o tratamento de diversas doenças. Aqui a gente usou a asma como exemplo, mas, por enquanto, mesmo para o custo desses anticorpos, eles são mais para os quadros graves, que não responderam àquela terapia habitual dos consensos. Vai depender da gente fenotipar, e para isso a gente tem que desenvolver biomarcadores para saber cada fenótipo da doença, e sempre pesando risco-benefício, custo-benefício. E, com isso, o que falta para a gente? Realmente ter mais acesso a essa medicação, principalmente pelo custo dela, discutir arduamente qual o melhor paciente que se adequa a cada tratamento, definir esses fenótipos, mas hoje em dia a gente tem o conceito de que asma e outras doenças não é mais adequadamente tratada com um remédio único que sirva para todos os pacientes. A gente tem que realmente individualizar o tratamento. Obrigado.
Esse aqui é o grupo maior, a Rosana já mostrou uma parte do grupo, aqui é o grupo maior, está o professor Calil aqui no meio, nosso titular. Obrigado. Antes de continuar o simpósio, eu quero saudar que estava pela primeira vez na bancada acadêmica, agora encontra-se no plenário o acadêmico José Horácio Abudib. Continuando o nosso simpósio, eu gostaria de convidar para a sua palestra o acadêmico Paulo Hoff, que vai nos falar sobre Paul Ehrlich e as terapias biológicas para o câncer. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco, Paulo. Senhor presidente, senhores e senhoras organizadores, confrades, senhores e senhoras, agradeço muito a oportunidade de discutir com vocês um pouco as terapias biológicas para o câncer. Como todos vocês sabem, o câncer é um problema crescente de saúde pública mundial. Infelizmente, é uma doença que tem uma incidência crescente e a mortalidade ainda é excessivamente elevada. Em países como nos Estados Unidos, você tem hoje uma probabilidade de cura de um paciente com câncer na ordem de 60% a 70%, mas a nossa realidade como país em desenvolvimento é muito inferior a essa. Infelizmente, a nossa taxa de cura está no Brasil ao redor de 50% ainda. Quando nós falamos do tratamento de câncer, historicamente, ele começou a se modernizar na área cirúrgica, na pessoa do Dr. William Halsted, que fez sua carreira em Baltimore, no Johns Hopkins, e desenvolveu inicialmente a mastectomia radical de Halsted, hoje uma cirurgia totalmente ultrapassada, e havia neste procedimento já algumas falhas conceituais, mas de toda maneira, com esse procedimento, ele criou as bases da cirurgia oncológica moderna, com algumas técnicas que são utilizadas até hoje, como ressecção em monobloco, a importância da ressecção total do tumor, etc. Com esta mastectomia radical de Halsted, nasceu a cirurgia oncológica moderna, e na mesma época nós tivemos os primeiros resultados dos trabalhos de Marie Curie, e já na década de 20 tínhamos unidades de radioterapia nos Estados Unidos. Essa é a unidade do Memorial Sloan Kettering, a primeira unidade de radioterapia de Nova York, e poucos anos depois, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, nós tivemos a fundação do Instituto Radium, que foi a primeira instituição formada para o tratamento de câncer, com esse desígnio no nosso país. Na mesma época, viveu Paul Ehrlich, que é o foco da minha apresentação. Paul Ehrlich, como todos vocês sabem, foi um cientista alemão, de uma produção científica extremamente ampla e que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1908. Uma das descobertas de Paul Ehrlich tem muito a ver com as aulas dadas anteriormente aqui. Quando ele era aluno de medicina, ele descobriu os mastócitos. Mast vem da palavra alemã para saciada ou cheia, porque as células estão locupletadas de grânulos, e ele teve a impressão que era uma célula que estava saciada, e daí vem o nome de mastócito. O interessante e importante para a nossa apresentação é que Paul Ehrlich desenvolveu trabalhos extensos mostrando que colorações diferentes tinham a propriedade de tingir de maneira distinta estruturas celulares e mesmo tecidos celulares completamente diferentes. E ele cunhou pela primeira vez o conceito da bala mágica. Esse conceito é um conceito que se aplica até hoje, e mesmo a literatura leiga costuma comumente apresentar a ideia de que nós estamos a caminho do desenvolvimento de uma bala mágica no tratamento do câncer. O conceito seria de que você poderia, na visão de Paul Ehrlich, desenvolver um produto que fosse um corante e que se ligaria a estruturas das células indesejadas, poupando as células normais, fazendo assim um tratamento de alta eficácia e baixa toxicidade. Para nossa felicidade, parece que 100 anos após a morte de Paul Ehrlich, finalmente nós estamos conseguindo realmente completar esse sonho, e nós começamos a ter terapias que realmente focam em matar o câncer, a célula cancerosa, e poupar o paciente. A oncologia, como nós a
temos hoje, a oncologia clínica, ela nasceu nos campos de batalha. Isso é uma foto de soldados aliados retornando de um ataque em que eles receberam uma dose de gás mostarda. Esse gás mostarda, como vocês todos sabem, foi usado extensamente por todos os lados na Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, os americanos tinham uma preocupação extensa com o uso de gás contra as suas tropas e fizeram com que este jovem médico, na época, o Dr. Alfred Gilman, ele tivesse uma carreira, formasse um grupo para investigar o uso de gases e antídotos. O Dr. Gilman, ele teve a genialidade de enxergar que entre os efeitos colaterais da exposição dos soldados a gás mostarda, havia uma destruição do sistema imune desses pacientes, com uma redução importante dos linfonodos e de todas as células relacionadas ao sistema de defesa do paciente. E ele postulou que se você aplicasse esse gás, então, ou um análogo desse gás, no caso, a um paciente que tivesse o seu sistema imunológico descontrolado, no caso, um paciente com linfoma, que ele teria benefício. E ele fez em segredo, na década de 40, em 1943, as primeiras aplicações do que nós chamamos depois de mostarda, que não é necessariamente relacionado ao gás mostarda, é um agente alquilante, mas ele conseguiu, com este análogo, então, fazer com que esses pacientes com linfoma tivessem uma redução da sua doença, ainda que tenha durado pouco tempo. O interessante é que, na mesma época, um pouco depois, o Dr. Farber, que dá nome ao Instituto Dana-Farber de Harvard, fez experimentos com antifolatos em crianças com leucemia e também obteve, ainda que transitoriamente, melhora no quadro de neoplasia dessas crianças. Surgiu, então, na década de 60, até recentemente, a ideia do desenvolvimento empírico de produtos antineoplásicos, pela observação de venenos na natureza, que eram testados em vivo, em modelos animais. Depois, esse medicamento era testado nas diversas fases que foram discutidas extensamente hoje aqui, desde a fase pré-clínica até os desenvolvimentos de fase 1, 2 ou 3, e nós tivemos o surgimento de mais ou menos 50 medicações que eram venenos na natureza e passaram a ser utilizados como tratamento antineoplásico. Em comum, esses produtos tinham a atuação em células que estavam em replicação, atuando em diversas fases do ciclo celular. Portanto, aqueles tumores que tinham a replicação mais rápida tendiam a responder melhor à quimioterapia, tumores com replicação mais lenta tinham uma resposta menor. Por exemplo, é sabido que os tumores neuroendócrinos de baixo grau, o velho carcinoide, não respondia bem à quimioterapia. Já o seu primo, tumor neuroendócrino de alto grau de pulmão, tumor de pequenas células de pulmão, tem uma alta resposta à quimioterapia por estar com as suas células, normalmente, em grande percentual, em divisão. No entanto, quando você usa um produto que tem atuação no ciclo celular, você atinge todas as células que estão replicando, no caso, as células normais. É por isso que os pacientes que recebem esse tipo de terapia tendem a ter problemas de mucosite, perda de cabelo, problemas com as unhas, etc., porque esses produtos atuam nas células normais que estão em replicação também. Outro problema com a quimioterapia clássica é que, por serem normalmente venenos originários no meio ambiente, os nossos antepassados e ancestrais tiveram exposições ao longo do desenvolvimento da raça humana a esses produtos e existe resistência natural bem desenvolvida contra a ação desses agentes. Por exemplo, é muito comum a alta expressão de glutationa S-transferase ou glicoproteína P, que faz com que o uso desses produtos não atinja níveis adequados dentro das células tumorais. Também é uma falta de acurácia, como eu já mencionei, e uma falta de especificidade, ou seja, você tem dificuldade de atingir todas as células tumorais. No caso, um produto que tem atuação no ciclo celular pode não atingir uma célula que não está replicando e uma célula normal acaba tendo ação. Na década de 70 começou a haver um compreendimento, uma compreensão maior da formação do câncer. Nós entendemos que o câncer resulta num desequilíbrio entre a formação e destruição de células. Surgiu o conceito dos proto-oncogenes e os oncogenes, que, quando ativados de maneira inadequada, formavam tumores, e da imortalidade das células tumorais pela deficiência em genes supressores de tumores. Esses dois caminhos, isoladamente ou em conjunto, podem levar à formação de tumores. Nos anos 80 e 90,
se descobriu pelo menos 10 vias associadas à formação de tumor por alteração da fisiologia normal das células e do seu meio ambiente. Esse é um slide clássico de Hanahan e Weinberg, de 2011, mostrando todas estas vias, e posteriormente ficou muito claro que estas vias tinham em comum várias moléculas que faziam que houvesse o efeito final no núcleo celular. Potencialmente, qualquer uma destas moléculas poderia estar alterada, levando à formação tumoral, mas, ao mesmo tempo, havendo uma molécula alterada reconhecida, se criava aí um alvo para potencial tratamento oncológico. Surgindo, então, a terapia molecular, que tem como definição o uso de drogas que bloqueiam o crescimento e disseminação do câncer pela interferência em moléculas específicas envolvidas na carcinogênese e no crescimento tumoral. E aí nós passamos de um desenvolvimento empírico para um desenvolvimento racional de drogas antineoplásicas, com passos absolutamente distintos. Aqui você começa com a identificação de um alvo. Tendo o alvo, você identifica ou produz um produto que possa atuar neste alvo, desenvolve a droga, faz os testes, aí seguindo uma linha muito parecida com o desenvolvimento empírico, mas você muda um desenvolvimento que levava, em média, 20 anos, para um desenvolvimento agora que pode acontecer em 5 a 10 anos e com uma taxa de sucesso no desenvolvimento da terapia muito maior do que a taxa anterior. Por exemplo, nós falamos de anticorpos monoclonais, lembrando que o uso de anticorpos não é novidade. Aliás, o Dr. Vital Brasil, patrono da cadeira do nosso confrade Dr. Giovanni Thierry, foi um dos primeiros a realizar a produção de soro antiofídico e contra outros venenos de animais peçonhentos aqui no Brasil, já no início do século passado. Mas o importante é que, em 1975, e foi apresentado pelo Dr. Pedro isso, Kohler e colegas desenvolveram uma técnica para a fabricação de um anticorpo monoclonal que levou ao Prêmio Nobel de 1984. E a técnica é absolutamente brilhante. Você imuniza um animal, você seleciona as células produtoras de anticorpo deste animal e faz uma fusão ou um hibridoma destas células produtoras de anticorpos com uma célula de câncer, uma célula de mieloma múltiplo. Por que mieloma múltiplo? Porque ela tem origem numa célula que tem capacidade de produzir anticorpos e, por ser uma célula cancerosa, ela é imortal. E você fabrica, assim, uma célula que tem grande propriedade de produção de anticorpos, você faz a seleção da célula adequada e recolhe os anticorpos e pode produzir isso, essencialmente, em uma instalação que parece uma cervejaria de fermentação. Recentemente se criou uma técnica mais sofisticada, na qual há uma troca dos genes que levam à produção do anticorpo, instalando genes de produção de anticorpo humano em animais, e você consegue, então, fazer anticorpos ainda mais específicos para os seres humanos e com menor risco de reação de uma resposta imune do receptor deste produto contra o produto que está sendo infundido. E vocês veem isso todo dia, e é muito fácil de identificar que tipo de anticorpo nós temos. Os anticorpos puramente murinos, originais, têm o final do seu nome como OMAB. Então, por exemplo, hidrocolomab é um anticorpo puramente murino, tem uma meia-vida muito curta e leva à geração de anticorpos do indivíduo contra o anticorpo. Existem os anticorpos quiméricos, no quais somente as regiões variáveis e hipervariáveis do anticorpo são trocadas, são mantidas animais, o restante, a fração FC, é totalmente humana. Esses anticorpos quiméricos são reconhecidos pelo sufixo CIMAB. Você tem os anticorpos humanizados, no qual só a região hipervariável permanece murina, mesmo a região variável é humana. Você reconhece pelo sufixo ZUMAB. E você tem, finalmente, aqueles anticorpos gerados pela técnica de troca de genes, do DNA, em que você tem um anticorpo totalmente humano e ele é reconhecido pelo sufixo UMAB. A outra maneira de você atuar nas vias é pelo uso de inibidores da tirosinoquinase. Essas medicações bloqueiam a ativação dos receptores de superfície associados à via, levando uma redução da proliferação e um estímulo da apoptose. E hoje seria completamente impossível nós discutirmos todos os anticorpos monoclonais e inibidores de tirosinoquinase utilizados em câncer, mesmo no Brasil, porque o número é absolutamente assustador
Isso é muito bom, porque essas terapias são muito mais efetivas e muito mais específicas que as terapias que nós tínhamos anteriormente. Hoje, existem no planeta Terra mais de 1.000 destes compostos em estudo clínico para o tratamento de câncer. Então, hoje você tem uma situação absolutamente distinta de uma época que, em 50 anos, se desenvolveu menos de 50 produtos para o tratamento do câncer e drogas muito menos específicas. É uma tendência global, como já foi aventado hoje aqui, que a medicina está se personalizando. E nós temos esse volume enorme de produtos, porque os grupos de pacientes a serem tratados são cada vez mais distintos. Agora, há uma outra tendência global importantíssima, que é a preocupação financeira que tudo isso traz para os sistemas de saúde, particularmente sistemas públicos de saúde em países como o nosso, que estão em desenvolvimento. O importante aqui é que nós tenhamos as ferramentas para fazermos essa personalização de uma maneira adequada, porque isso pode levar a uma redução do custo, além de melhorar a efetividade. Em muitos locais do nosso Brasil, nós ainda usamos a mesma ferramenta que Paul Ehrlich usava no início do século XX, ou seja, a microscopia com HE. No entanto, a evolução da avaliação patológica foi tremenda nos últimos anos, e hoje nós já nem usamos isso, hoje nós estamos já entrando no Next Generation Sequencing, bem conhecido de todos vocês, onde é possível se fazer, num tempo extremamente curto de tempo, uma análise de centenas e centenas de genes do paciente, fazendo um mapeamento e uma determinação do grupo específico de doença. Isso levou a uma nova realidade, porque até recentemente nós tratávamos o câncer como uma doença originada em um órgão. Aí tínhamos o câncer de mama, o câncer de cólon, o câncer de fígado e assim por diante. Hoje em dia não temos mais essa realidade. Por exemplo, até o ano 2000, quando nós só tínhamos drogas quimioterápicas para tratarmos câncer coloretal, a expectativa de vida desses pacientes era ao redor de 20 meses, mediana. Com o advento das drogas moleculares inespecíficas, como inibidores de angiogênese e inibidores do receptor de EGF, essa sobrevida chegou a 30 meses. Mas, mesmo com o uso das drogas moleculares, nós começamos a bater num teto. E o que nós sabemos hoje, que o problema é que o câncer coloretal não é uma doença. Isso se aplica a praticamente todos os tipos de tumores de grandes órgãos no nosso corpo. Mas este é um trabalho que foi apresentado recentemente, e eu tenho muito orgulho de dizer, porque o primeiro autor deste manuscrito é um brasileiro, é o Rodrigo Dienstmann. O Dr. Rodrigo e os colegas conseguiram identificar 4 subgrupos muito particulares de câncer coloretal. Então, você tem CMS1, 2, 3 e 4. E o importante é que o câncer mais comum é o CMS2 canônico, é o câncer usual de colo. Mas o 1 é uma doença absolutamente diferente, é o imune. Esse está associado à síndrome de Lynch, por exemplo, a deficiências nas enzimas de reparo do DNA, não responde à quimioterapia de maneira adequada, tem uma progressão muito ruim quando é avançado e muito boa quando é precoce. É uma situação totalmente paradoxal. Já o CMS4, por exemplo, ele se comporta quase como um sarcoma, é outra doença, parece que a origem é absolutamente distinta. E quando nós vemos a expectativa de resultado de tratamento por grupos, os senhores e as senhoras vejam que há uma absoluta diferença entre esses grupos, nos levando a acreditar que é necessário o desenvolvimento de um tratamento específico para cada um dos subgrupos. Então, por exemplo, sem me ater demais nisso, e eu prometo para vocês que é o único gráfico de estudo clínico que eu vou mostrar hoje, este é um trabalho no qual pacientes com câncer coloretal, com instabilidade microsatélites, ou seja, CMS1 do tipo autoimune, receberam tratamento com um inibidor de PD-1, uma droga que modula o sistema imune. Então, em amarelo e preto, vocês vejam o resultado obtido por aqueles pacientes que tinham os tumores com instabilidade microsatélite, ou seja, deficiência nas enzimas de reparo do DNA, e tinham a variante, então, imune do câncer coloretal. Um tumor que tem uma propensão a avançar e tirar a vida do paciente em menos de 1 ano. E esses pacientes já haviam sido tratados pesadamente e muitos pacientes ficaram sem doença com o uso de uma terapia imunológica. E como nós fazemos hoje? Nós já temos disponíveis vários testes de NGS comercialmente
disponíveis no Brasil. Esse é um dos testes, não é certamente o único, é só para mostrar como vem o resultado. Você manda uma amostra tumoral e ela volta com uma análise de mais de 600 genes, mostrando quais desses genes têm alteração molecular, e você pode, então, decidir se essas alterações devem ou não levar a uma mudança do tratamento e uma reclassificação do paciente. Essa é uma experiência do Hospital Sírio-Libanês, no qual nós pegamos os nossos primeiros pacientes que tiveram essa ferramenta aplicada aos seus tumores e vimos o resultado. Então, é interessante de que dos 75 primeiros pacientes, 62 tinham alterações genéticas. Mas, infelizmente, destes, somente 11 tinham alterações genéticas que poderiam ser drogáveis com as medicações disponíveis no mercado nesse momento. E destes 11, apenas um respondeu. Então, o custo do teste é elevado e nós ainda não temos certeza absoluta do que fazer em todas as situações. Isso tem que ser considerado ainda como uma terapia experimental, mas certamente aponta o caminho. E a experiência que nós tivemos com a separação do câncer coloretal do tipo imune, ou seja, aquele que tem instabilidade de microsatélite por deficiência das enzimas de reparo de DNA, aponta, na minha opinião, para onde está indo o caminho e como nós vamos conseguir realmente levar aquele sonho original do Paul Ehrlich a bom termo. O custo é uma questão importantíssima, o teste custa caro, os remédios custam caros, e nós vamos ter que ter um dilema de incorporação discutido com a sociedade. Aquilo que não funciona, obviamente, não vai ser considerado. O que funciona e é barato, não há nenhum problema na incorporação. O problema que nós temos hoje em dia, ou o dilema que nós temos, é que o que funciona está vindo com um custo altíssimo. E isso, já foi mencionado várias vezes aqui, é um desafio que tem que ser respondido pela sociedade como um todo, não cabe só a nós, médicos, mas a sociedade toda deve discutir quais seriam os parâmetros que levariam à incorporação ou não de um novo tratamento. E isso não é só na área do câncer, na imunologia, reumatologia, doenças infecciosas, etc. Eu queria terminar colocando uma frase do Sir William Osler, esse grande clínico do século XIX, em que ele dizia que se não fosse pela grande variabilidade entre indivíduos, a medicina poderia ser uma ciência e não uma arte. Eu acho que agora não é só a variabilidade dos indivíduos que nós temos que levar em consideração, mas mais ainda a variabilidade dos diversos tipos de tumores que acometem os nossos semelhantes. Muito obrigado. A mesa. Desculpa, gostaria de convidar todos os palestrantes para virem à mesa, por favor, porque nós vamos iniciar o debate. Obrigada. A palavra está aberta aos acadêmicos. Acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, demais membros que compõem esta mesa, confrades, convidados, ilustres conferencistas. Eu vou me ater exclusivamente, me perdoem, fazer alguns comentários com relação à exposição do meu brilhante confrade, colega de especialidade, Paulo Hoff, por quem nutro a mais profunda admiração. E não só eu, provavelmente a grande sociedade deste país. Recentemente, ele, por ter se tornado uma celebridade, concedeu 2 grandes entrevistas. Uma, infelizmente, só ouvi falar, não consegui ler, que na revista Veja, comentei isto com ele, mas outra agora, domingo, eu sou assinante da revista mensal Galileu, produzida pela editora Globo, e houve uma chamada de capa da Galileu, que é assim, Dr. Paulo Hoff, um Neymar da medicina. E o artigo de 7 páginas, com umas fotos muito bonitas do Paulo, compara ele, o que ele vem ganhando em relação ao Neymar, e iniciando uma nova dimensão na profissão médica. Creio que aqui no país talvez você seja o pioneiro.
De modo que você se tornou uma celebridade, quer queira ou não. Essa é a minha primeira observação. Com relação, propriamente dito, à conferência, Paul Ehrlich é uma das criaturas mais admiráveis do mundo, mas uma coisa interessante, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1909, né? 8, exatamente, 1908, quando, em 1909, após ele receber o Nobel, ele produziu a única droga que se tinha na época, que passou-se a ter, para tratar a sífilis, que foi o Salvarsan, um produto derivado do arsênico. E 2 anos depois, ele modificou e aprimorou o Salvarsan, introduziu o Neosalvarsan, que foi uma droga, embora muito tóxica, que resolveu muitos problemas de sífilis na ocasião. Você veja que coincidência. Todo aquele elenco de produções de Paul Ehrlich, brilhantes, foi o introdutor do termo bala mágica, e também se atribui a ele o termo quimioterapia. Quimioterapia no sentido de tratar esses parasitas, esses agentes infecciosos da tripanomose de uma maneira geral, não só da sífilis. Outro aspecto que eu gostaria de aduzir, com relação à mostarda nitrogenada, que foi o nosso primeiro clássico quimioterápico, que até há pouco tempo ainda vinha sendo utilizado mormente no tratamento dos linfomas. Mas um detalhe muito interessante, que foi a descoberta, por acaso, da mostarda nitrogenada para tratar câncer, foi o afundamento na Baía de Bali, na Itália, pelas forças aliadas, de um carregamento de gás mostarda com intuitos bélicos. E ao redor da Baía de Bali, ao findar a guerra, em 1945, se verificou uma incidência fora do comum de leucemia aguda. Foi aí que os estudiosos foram avaliar uma relação de causa e efeito, ou seja, afundamento de um navio italiano carregando gás mostarda com aquela incidência do leucemia. E o Gilbert, o grande farmacologista, que foi, então, o pioneiro da introdução inicial do gás mostarda. Esse é um outro comentário que eu gostaria de aduzir. E, por fim, falando das balas mágicas, o Paulo foi diretor científico desse congresso extraordinário, o 20º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que aconteceu no final de outubro, lá na Barra. Eu fiquei impressionado e orgulhoso. Impressionado porque eram mais de 3.500 pessoas inscritas, 26 convidados internacionais, 8 ou 10 salas simultâneas funcionando, todas com altíssimo nível de apresentação. Orgulho porque eu, junto com mais 7 amigos, oncologistas embrionários, fundamos e criamos essa Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica durante uma jornada de câncer em Porto Alegre há 39 anos atrás. Eu dizia, no discurso de agradecimento, e que eu fui, de surpresa, alvo de uma homenagem, recebi até flores, que aquela semente que eu e mais 7 plantamos numa jornada em Porto Alegre frutificou a ponto de dar aquele maravilhoso congresso e consagrando efetivamente essa nossa especialidade. E uma outra coisa, aduzindo o que você falou, no que está se tornando o tratamento de câncer no mundo, são essas substâncias que hoje, jocosa e carinhosamente, chamamos de NIB e IMAB, né? Os NIB, os inibidores de tirosina quinase, muito específico para a transmissão do sinal ao núcleo, e os MABs, os anticorpos monoclonais. E verifiquei que, provavelmente, 80% dos numerosos estantes expostos
no nosso Congresso era voltado para essa tecnologia, essa grande tecnologia de tratamento-alvo das balas mágicas. E a nossa quimioterapia está devagarinho se retirando deste cenário terapêutico. A sua conferência, como sempre você o faz, foi magistral, bela, resumida, como cabe uma pessoa inteligente. E até se costuma dizer que, não tendo tempo para ser conciso, ele se alongou. Ou, em outras palavras, a essência da genialidade é a concisão, o caso da sua conferência. Um abraço e meus parabéns, meu caro confrade. Acadêmico Omar Lupi. Senhor presidente, senhores acadêmicos, excelentíssimos convidados, palestrantes, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir a todo o simpósio, porque eu tinha aula para graduação na UFRJ hoje à tarde, cheguei o mais rápido que eu pude e assisti uma parte só do simpósio, mas eu não podia deixar de me pronunciar, não só pela excelência das palestras, mas para dar um testemunho do que a minha geração de médicos da minha geração, tem percebido no impacto dos imunobiológicos na sua prática diária. Vou fazer só um pequeno parênteses, né? Paul Ehrlich é um dos pais da dermatologia mundial. Eu, como único dermatologista nessa casa, não posso deixar de fazer esse comentário. Dermatologia, ainda quando eu estudava na graduação, se chamava dermatologia e cifilografia. E graças a Paul Ehrlich, antes dele, se tratava sífilis com mercúrio. Então existia o adágio de que era uma noite com Vênus e o resto da vida com mercúrio. E hoje a sífilis é uma doença, quer dizer, não erradicada no nosso meio por questões de saúde pública, de falta de recursos, mas um problema intelectual virtualmente resolvido. Mas voltando à questão dos imunobiológicos, eu queria dar o meu depoimento, porque a minha especialidade, talvez, tanto quanto a oncologia e algumas outras específicas, reumatologia, imunologia, mas nós fomos muito afetados e beneficamente pelos imunobiológicos. Até 2002, um paciente com psoríase grave, ele era tratado com um nome bonito, né? Chamava-se método Geckermann. O método Geckermann foi descrito na Prússia, pelos anos 1850, e consistia basicamente em você pincelar o paciente com um piche, que com o tempo, obviamente, foi tratado de uma maneira mais agradável, ele chamava de coaltar, mas era piche. Você pincelava o paciente com um coaltar, piche, mandava ele para o sol, e isso era o que existia em 2001. E eu, na época, fazendo meu pós-doutorado nos Estados Unidos, vi o lançamento dos primeiros bloqueadores de TNF. Todo mundo tinha receio de como é que essas drogas iam afetar o sistema imune, o risco de linfoma, reativação de focos de tuberculose. O que nós vimos de 2002 a 2015, 17 que nós estamos, 15 anos de evolução, foi uma história absolutamente assombrosa na psoríase. Em 2002, a introdução dos imunobiológicos de primeira geração, usados ainda de forma endovenosa, 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Em 2007, 2008, a chegada da segunda geração de imunobiológicos, essas drogas foram passadas para subcutâneo, 1 vez a cada mês. E hoje, terceira geração, lançado 2 anos atrás, nós temos imunobiológicos usados 4 vezes no ano subcutâneo pelo paciente em casa, com um controle de uma psoríase que era uma doença intratável, que deixava esse paciente como um pária da sociedade, absolutamente integrado na sociedade, tendo uma qualidade de vida normal, com mínimos efeitos colaterais. Eu participei de perto, tem inclusive algumas publicações pessoais, do lançamento dos primeiros imunobiológicos para carcinoma basocelular metastático, mirando nas moléculas relacionadas ao gene PET, algumas publicações internacionais. E hoje é uma doença também no caminho do controle. Dermatite atópica, nós vamos ter um imunobiológico chegando, primeiro para uso em larga escala, provável aprovação aqui no Brasil em março de 2018. Eu participei dos ensaios clínicos. Outra doença, as doenças dermatológicas, ela tem um impacto tremendo, porque uma doença como a dermatite atópica, o que é usado como moderno, pasmem os senhores, é o chamado bleach bath. Botar água sanitária dentro de uma banheira e botar o paciente para tomar banho na banheira. É assim que se preconiza nos Estados Unidos nos casos graves. Isso é absolutamente medieval. E nós temos um imunobiológico, que a gente fez parte dos ensaios clínicos, e que alcança um nível de controle de 90% em 8 semanas. Esse paciente está livre para funcionar dentro da sociedade. E, recentemente,
publicação no New England de 3 artigos no New England em setembro agora de 2017, a introdução de novas drogas que agem no checkpoint do melanoma. Então, são artigos novos do mês passado, mostrando que no estágio 4 do melanoma, o que nós tínhamos até o início desse ano era uma sobrevida de 20% em 5 anos desses pacientes. E hoje, depois desses artigos, a situação virou de cabeça para baixo. Nós temos uma sobrevida de 80% em 5 anos. Isso é absolutamente revolucionário. Se existe na história da medicina uma abordagem com o mesmo grau de revolução, acho que só a introdução da imunoterapia, lá do Jenner, e, posteriormente, a antibiótico-terapia já em eras mais recentes. Então, nós estamos vivendo uma revolução. A minha especialidade está vivendo uma revolução. Doenças como o vitiligo, como a alopecia areata, o paciente fica sem nenhum pelo no corpo, hoje são tratadas, absolutamente tratadas e controladas, pelo menos. Não sei se a gente pode chamar de curáveis, mas... então, a questão, na minha forma de ver, para muitas das doenças, eu costumo falar para os meus alunos, a psoríase é uma doença intelectualmente resolvida. Não há mais o que se fazer para a psoríase, ela está resolvida. Toda a imunologia dela foi desmembrada e temos targets específicos para cada ponto. O que falta é acesso, é uma questão de acesso. E aí os dados que vêm do SUS são absolutamente assustadores. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que eu não peguei essa parte da palestra, mas esse é um assunto que me interessa, porque quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu estive à frente da criação do Grupo Brasileiro de Melanoma, e nós tratamos com o Ministério da Saúde, desde então, a questão da acessibilidade de biológicos e agora dos biosimilares para a psoríase. E os dados mostram que 4% do total de importações do Ministério da Saúde dizem respeito a biológicos em termos de volume, mas os custos envolvidos na aquisição desses biológicos batem em 30% do orçamento do SUS. Então, é absolutamente necessário e perfeito que essa discussão venha para essa casa. Porque eu acho que queria propor à diretoria que saísse dessa discussão algum tipo de posicionamento oficial. Porque não é possível que a Academia Nacional de Medicina ainda não tenha uma posição oficial moderna, engajada na questão dos biológicos e biosimilares, porque isso é absolutamente necessário para o futuro. Como eu gostaria de frisar, não existe nenhuma outra terapêutica tenha sido tão revolucionária e tão impactante em tantas especialidades. Conversem com reumatologistas, conversem com oncologistas, conversem com dermatologistas, com imunologistas, com os alergistas, para vocês terem uma dimensão do que são os imunobiológicos nessas áreas. Eu acho que é mais do que hora que saia um documento oficial dessa casa, eu acho que esse pode ser o fórum para que isso se inicie. Eu me pergunto por que nós ainda não tivemos esse seminário de biológicos e biosimilares aqui dentro. Essa discussão tem que vir para dentro dessa casa. E nós temos mais do que isso, capitanear esse processo. Esse processo tem sido feito pelas sociedades de especialidades, mas ninguém melhor do que nós para estar junto com as sociedades, capitaneando esse trabalho junto com o Ministério da Saúde, porque aqui é onde está o cabedal de conhecimento das diversas áreas. Então, eu queria parabenizar a diretoria, em primeiro lugar, pela atualidade do tema, por nos ter dado essa oportunidade, que eu acho que deveria ter acontecido. Queria parabenizar a acadêmica Eliette Busquelar, acadêmico Barcinski, pela excelência da organização desse seminário. Ao nosso colega Paulo Hoff, já foi mais do que enaltecido pelo Zé Carlos do Valle, pela excelência da sua palestra, e convocar a todos os colegas para que essa discussão, mais do que em tempo, seja iniciada e seja abraçada pela nossa academia. Muito obrigado. Acadêmico Marcelo Barzinski. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Realmente não há a menor dúvida que o simpósio foi um sucesso. Nós ainda vamos ouvir os palestrantes respondendo às interessantes colocações que foram feitas aqui. Mas eu gostaria de também somar uma questão que me parece muito relevante. Nós vimos aqui problemas na produção dos imunobiológicos, nos ensaios clínicos para testes de eficácia dos imunobiológicos, e vimos a aplicação, o uso de imunobiológicos em várias áreas da medicina. E ficou muito claro no permear dessas palestras todas
que nós temos uma competência médica inquestionável, nós, Brasil, né? Nós temos uma competência científica também inquestionável, mas nós temos muito pouca inovação. Eu acho que isso também ficou claro em todas essas palestras, e temos aqui presente a diretora de inovação da FAPESP, que certamente vai poder, ou da FAPERJ, desculpe. Mas o que eu queria colocar como questão nesse sentido, então, são 2 pontos que me parecem importantes e gostaria de ouvir os palestrantes. Antes disso, eu concordo com Omar Lupi que seria muito interessante que a academia se posicionasse em relação aos imunobiológicos, aos biológicos em geral, com um documento temático nessa área, né? Eu acho que eu endosso a sugestão dele com muito entusiasmo, né? Mas as questões que eu coloco são essencialmente 2. A primeira, se diz que no mundo desenvolvido, eu queria saber como que os senhores entendem isso, é suficiente você ter pesquisa básica para você ter inovação, na medida em que uma indústria desenvolvida nesses próprios países se apropria, no bom sentido, das descobertas da pesquisa básica e tem a competência de transformar ou perceber que, dado resultado do laboratório, tem um potencial de se transformar num produto, né? Tanto é que, enfim, eu li um livro muito interessante há muitos anos, que é a história da descoberta da insulina. Eu acho que foi o laboratório Lilly, que foi o primeiro produtor de insulina, contratou um médico para correr os congressos clínicos e básicos, para perceber o que tinha ali de novo que poderia ser apropriado pela indústria. E eles se transformaram no primeiro grande produtor de insulina, o laboratório de Eli Lilly, né? Então, essa situação existe e funciona. Enquanto que nos países em desenvolvimento devem ser criadas estruturas de apropriação do que a pesquisa básica gera, para que se transformem, eventualmente, em inovações tecnológicas e novos produtos. E eu não sei o quanto nós estamos competentes, nós agora, de novo, o país, em criarmos essas estruturas que são capazes de perceber o que a pesquisa básica está trazendo como inovação, como novidade, e que tem um potencial de aplicação. Então, em países como o nosso, não é suficiente termos uma boa pesquisa básica. Isso é o que é absolutamente imprescindível, que se tenha uma boa pesquisa básica, mas não é suficiente. Outros mecanismos devem ser criados. E eu gostaria de ouvir os palestrantes sobre isso, se isso é assim mesmo, se os senhores e senhoras concordam com essa colocação. E, enfim, para não me alongar muito, um outro fato que eu acredito ser importante, e aqui foi dito por um dos palestrantes, que antes dos ensaios clínicos, obviamente existe o trabalho em pesquisa no laboratório, depois os ensaios pré-clínicos, né? E a minha pergunta é o quanto essa pesquisa nos laboratórios universitários, nos laboratórios de institutos de pesquisa básica, elas já devem ser feitas obedecendo a boas práticas de experimentação básica, para que, eventualmente, os produtos ali descobertos possam ou tenham potencial de serem, eventualmente, transformados em produtos de aplicação médica, de aplicação industrial e, consequentemente, de uso na medicina, no caso
dos biofármacos. Então, essas são as duas colocações que eu faria. E antes de passar a palavra de volta ao presidente, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer à direção pela oportunidade de organizarmos esse simpósio. Foi um prazer enorme ter trabalhado junto com a Eliette e agradecer a todos os palestrantes que se dispuseram a vir até aqui e, enfim, pela disponibilidade deles, inclusive, obviamente, do nosso acadêmico Paulo Hoff, e pela qualidade das apresentações que foram feitas. Meu muito obrigado. Com base na proposta do acadêmico Omar Lupi, então eu coloco em julgamento para os acadêmicos a proposta da formação de uma comissão para elaborar um texto da academia sobre os imunobiológicos, formado pelo acadêmico Omar Lupi, acadêmico Marcelo Barzinski, acadêmico Eliette Busquelar e acadêmico Paulo Hoff. Todos de acordo? Então, essa comissão irá se reunir e trazer o texto para a avaliação de todos os acadêmicos. Passo a palavra agora à acadêmica Eliette Busquelar. Muito obrigada, presidente Nardi. Eu gostaria de agradecer, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é de agradecer muito a presença dos nossos palestrantes e dizer o quanto que é importante a posição dessa casa. Eu me lembro que há 13 anos atrás, quando eu decidi entrar para a academia, a razão básica que me fez decidir vir para cá foi que eu resolvi passar de pesquisa experimental para pesquisa clínica, e aqui na academia é um lugar que a gente aprende as coisas fora da nossa especialidade. Então, e isso se renova a cada vez que a gente vem a uma sessão da academia. De modo que eu quero agradecer aos nossos palestrantes pela oportunidade de aprender cada vez mais. Com relação ao que foi colocado pelo acadêmico Barzinski a respeito de inovação, como diretora de tecnologia e de inovação da FAPERJ, o que acontece é que eu ouvi dizer o Mário Neto, do CNPq, uma vez foi à Academia Brasileira de Ciências conversar sobre ciência, tecnologia e inovação. E ele deu uma definição muito interessante sobre isso. Ele disse que ciência pega o dinheiro para transformar em conhecimento, e a inovação pega o conhecimento para transformar em dinheiro. O problema é que aqui no Brasil, a gente tem que a inovação, as patentes, são prioritariamente feitas na universidade. E enquanto a gente não fizer com que as pessoas da universidade conversem com o mercado, a gente vai ter patentes que não vão, pelo menos na minha opinião, não na sua totalidade, mas numa grande parte, ficar nas gavetas, porque não vão se transformar em produtos. Então, o que nós estamos fazendo na FAPERJ é tentar ver, parodiando Fernando Henrique Cardoso, tentar ver se pelo menos a gente faz uma pinguela entre o setor produtivo e a universidade. E uma das coisas que nós estamos tentando fazer no momento é contactar o Inmetro, já fizemos isso, para fazer acreditação de alguns laboratórios para que a gente tenha boas práticas clínicas. Agora, eu não posso deixar de, uma vez falando, eu não posso deixar de perguntar uma coisa que eu estou muito curiosa, talvez pré-histórica, depois desse simpósio de hoje, é que há muitos anos atrás eu visitei o professor Judah Folkman e que estava tentando resolver o problema do câncer com drogas anti-angiogênicas. Eu queria saber se isso andou para algum lugar ou não, se algum de vocês pode me dizer a respeito disso. Muito obrigada. Acadêmico Paulo Hoff. Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer novamente o convite, agradecer as palavras do ilustre confrade Zé Carlos. E antes de responder a sua pergunta, Eliette, eu me permito fazer só um comentário em cima do comentário do acadêmico Omar Lupi.
É muito triste a situação no Brasil. Eu não posso falar pelas outras especialidades, mas nós temos um foco em comum, que é o melanoma. No Brasil, você tem pelo menos 2 ou 3 inibidores de tirosina quinase que têm ação contra a doença. Você tem já 3 anticorpos monoclonais aprovados, um quarto em fase de aprovação e incorporação no mercado. E absolutamente nenhum deles está disponível para os pacientes do SUS. O que nós tratamos, nós tratamos nossos pacientes do SUS com dacarbazina, um agente alquilante oral, com taxa de resposta de 8% e com uma expectativa de vida curtíssima, como foi aludido pelo acadêmico Lupe. Enquanto que essas novas medicações dão taxa de resposta de 80%, com 10% a 15% de resposta completa e potencial cura desses mesmos pacientes. Então, é uma situação bastante desagradável. Agora, quanto à parte do Judá Folkman, tem até uma história um pouco anedotal, porque surgiu a ideia quando ele fez uma combinação de 2 produtos, a angiostatina e a endostatina, né? E muito interessante, porque houve um furor popular nos Estados Unidos quando saiu a reportagem em que o Watson havia dado uma entrevista a uma jornalista dizendo que o Judá Folkman curaria o câncer antes do final do século XX com esses 2 produtos, porque em animais, ao contrário de inibir o crescimento dos xenotransplantes, esses 2 produtos juntos curavam os animais 100% das vezes. E algumas instituições foram escolhidas pelo governo americano para responder ao furor fazendo os estudos de fase 1 e fase 2. Uma dessas instituições foi o MD Anderson. Eu era parte do grupo de fase 1, e então eu cheguei a aplicar em alguns pacientes angiostatina. E eu fui ameaçado de morte por uma senhora que queria que eu desse angiostatina para o marido quando o grupo já estava fechado. Mas assim, tipo, aqui no Texas andamos armados, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? E no final não funcionou. Em seres humanos, sempre se diz que é muito mais fácil curar câncer em ratinho do que câncer em seres humanos, né? O produto não funciona. Agora, respondendo à sua pergunta, as drogas que têm como ação a via do VEGF, que é a antiangiogênese primordial que a gente tem hoje, estão disponíveis, são ativas, mas elas não se tornaram tão importantes, eu não diria importantes, mas tão definitivas como se esperava. Então, hoje, pacientes com câncer de rim, pacientes com câncer coloretal, pacientes com outros tumores se beneficiam do uso de terapias anti-VEGF, particularmente pacientes que têm von Hippel-Lindau e câncer de rim, por exemplo, têm benefício, mas elas não se mostraram curativos, elas são coadjuvantes, normalmente, no tratamento, com raras exceções. Obrigado. A palavra está aberta aos professores palestrantes, convidados. Professor Paulo Roda. Eu queria só acrescentar, que essa revolução que está acontecendo na medicina não é só os químicos para inibidores de tirosina quinase, quinases em geral, e nem só monoclonais, mas também queria adicionar a família dos antivirais, tá? Que também está fazendo uma revolução na medicina nesses próximos anos aí, como para tratamento de hepatite e assim por diante. Então, eu acrescentaria isso daí. Agora, com relação à questão da inovação, eu me lembro que quando eu entrei no meu curso de biologia, a gente falava que engenharia genética, que biotecnologia ia ser a área do futuro, né? Então, eu me sentia seguro, porque eu era biólogo, falei, vai ter um mercado, mas para o Brasil não acontece, a gente ainda continua com aquela ideia de que é para o futuro, né? Nós vamos chegar lá e a gente nunca chega. Eu acho que o maior problema do Brasil é falta de uma política de Estado, em que você faz uma decisão e tem que envolver uma série de atores. Então, se faz isso para algumas áreas, porque interessa e existe talvez uma decisão. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, bioenergia. Bioenergia, se tomou uma decisão, mais ou menos, tá certo? Que deveria fazer investimento nisso. Então, se envolveu a academia nisso. Existem empresas trabalhando conjuntamente com a academia,
tá certo? Então, existe uma parceria entre o setor produtivo e a academia para isso. Então, eu acho que tem que ter uma decisão de Estado. Nós queremos fazer monoclonais, a gente tem que começar a fazer. Agora, a academia que sabe fazer, uma parte da academia que sabe fazer, ela é movida por uma outra moeda de troca. Ela tem que publicar, ela depende de programas de pós-graduação para ter os alunos, e os alunos têm prazos para defender. Então, esse modelo, para fazer inovação, não serve. Então, é uma coisa extremamente complexa, que eu acho que a gente tem que mapear todos os pontos críticos e fazer um programa para resolver esse problema no país. E não é um ator que vai resolver, não vai ser o Butantan, não vai ser a Fiocruz, mas tem que articular isso. Então, por exemplo, nós não temos uma indústria de base. Se a gente quiser produzir alguma coisa, vai sair mais caro aqui. Por quê? Nós temos que importar tudo para fazer alguma coisa aqui. Vai sair mais caro do que o comprado lá fora. Por quê? Nós não temos uma indústria de base, tá certo? Não produzimos nem aminoácidos. E quando a gente consegue chegar lá, o Estado não protege. É o caso da insulina no Brasil. A Biobras fez o primeiro produto recombinante, a insulina, e, por pressão do mercado, se perdeu todo o desenvolvimento. E está se tentando recuperar. Agora, hoje, a Cristália está tentando recuperar, e outras instituições, depois de, sei lá, 20, 30 anos do que foi desenvolvido. Então, a gente precisa de uma política de Estado. A política de Estado é feita pelo Estado. Não adianta a gente, como instituição, como pesquisador, vai ser muito difícil. A gente tem uma curva. É muito difícil da gente chegar isoladamente. Então, essa pressão de ter uma política de Estado e decidir o que a gente quer, por exemplo, esses monoclonais. A gente pode saber quais são as sequências dos CDRs. A gente pode fazer isso. Então, vamos fazer um projeto para fazer o monoclonal mais importante, que é o anti-TNF hoje, tá certo? Que é o MIRA. Podemos fazer um biosimilar. Vamos chamar e convocar todo mundo que poderia contribuir com isso e fazer o nosso. Só que tem que ter uma noção que isso é um desenvolvimento, é um aprendizado, e que qualquer coisa que a gente faz vai ter que fazer estudos clínicos, e isso vai demorar 10 anos. A gente tem que começar agora, qualquer ação, para chegar daqui a 10 anos ter o produto, mesmo que ele seja biosimilar. Então, é um planejamento e é uma política de Estado que a gente precisa. Obrigado, professor Paulo Rô. Continua aberta, professor Pedro Chiavina Bianchi. Só acrescentar alguns comentários, inclusive que o professor Omar comentou. Na verdade, sim, o custo realmente é um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que analisar melhor, de maneira mais criteriosa, e é difícil fazer esses estudos de farmacoeconomia, mas, por exemplo, para esses monoclonais teriam aplicações nas doenças alérgicas, respiratórias, asma, etc., até para um grupo maior de pacientes, se não fosse o custo da medicação. A gente poderia usar para quadros mais leves. Então, a gente deixa mais quadros moderados graves justamente por causa do custo, onde a doença é refratária, outro tratamento, etc. Mas, se a gente pensar, não mais do que 5% de todos os asmáticos vão ter uma asma grave, difícil controle e refratária. Mas esses pacientes com difícil controle são 50% do custo de todo o tratamento da asma. São os que mais internam, são os que vão para UTI, que são entubados, etc. E tal. Então, até num estudo desse, você tem que ver que se esses pacientes, que são 5% de todo o pool de pacientes que tem para tratar, se bem que esse pool é grande, porque se 10% da população mundial tem asma, 5% de 10% ainda é muita gente, né? Mas que os mais graves que se beneficiariam seriam 5%, mas são 50% do custo da doença. Então, na verdade, E como que você vai privar esses pacientes? Aí é uma discussão econômica, mas ética também. E o teu paciente que está na tua frente, que está com cushingóide, com efeito colateral todo corticoide sistêmico, e o que você vai fazer? Então, eu acho que,
parte de um suposto realmente de conseguir fenotipar bem os pacientes. Eu não vejo outra maneira de não ser por centros de referência, não é todo mundo que provavelmente vai conseguir prescrever, ou pelo menos validar uma prescrição de monoclonais. Né? Acho que a Dermato é um bom exemplo disso, porque a psoríase acho que funciona assim, né? São centros de referência que não necessariamente eles têm que prescrever, mas pelo menos eles validam a prescrição dos anticorpos contra isso, né? Mas o custo é um problema mesmo. Lá no HC, eu não sei como está agora, antes até da Hemato ir para lá para o ICESP, onde o Paulo é responsável, vamos supor, tinha um budget por mês, gastava-se 3 milhões em tratamento. Daí se lançou o anti-CD20, que foi um sucesso, né? O CD20 é uma molécula que o linfócito B expressa, né? Então você usa para linfomas, linfoproliferação, mas também para autoimunidades que têm a ver com o linfócito B. E dos 3 milhões foi para 4 milhões, ou seja, um medicamento lançado com uma ótima eficácia e uma boa segurança, aumentou em 25% o budget mensal do hospital. Então, realmente, é uma coisa que tem que se lidar, né? Agora, em relação à inovação, Marcelo, também é complicado, mas a gente faz o que é possível, né? Então, por exemplo, esse trabalho que eu mostrei, que a gente foi justamente mostrar que, às vezes, você tirar só uma molécula não é suficiente, porque tem outras e o sistema é redundante. Por exemplo, que foi, na verdade, o doutorado da Rosana, ele é citado 2 vezes no UpToDate. Então, a gente tenta, na verdade, inovar. A gente foi o primeiro grupo a usar antigênio asmático, que tinha também uma vasculite chamada Sturge-Strauss. Então, na verdade, a gente tenta inovar no que dá, não a nível de, talvez, criar novas moléculas, pelo menos novas aplicações, etc. Outro dado citado foi o PD1-PDL1, né? O PD1 tem 2 ligantes, PDL1 e PDL2, e todo mundo só fala dessas moléculas para tratar o quê? Em câncer, né? Porque realmente tem todo o impacto, toda a morbidade, mortalidade, mas se você for ver, uma das células que mais expressa PDL1 é o mastócito. E ninguém está estudando o PD1, PDL1 e o que você poderia modular isso no campo da alergia, por exemplo. Então, a gente tem alguns trabalhos experimentais em camundongos justamente vendo isso. O que aconteceria quando você bloqueia essa inibição, né, do linfócito T a nível de mastócito, a nível de resposta alérgica. Então, a gente faz o que é possível, mas tem um bom caminho aí pela frente. Mais algum professor? Professor Alexandre Precioso. 2 comentários bem rápidos, eu acho que 2 pontos importantes que o senhor colocou a respeito da questão da relação da comunicação da universidade, da pesquisa básica, com, eventualmente, uma outra iniciativa que vai levar o que se tem de descoberto, de fato, à sociedade, e a questão da pesquisa básica, estudos pré-clínicos. Uma experiência, eu acho que muito interessante que eu tenho vivido no Instituto Butantan é que nós temos fronteira com a Universidade de São Paulo. Desde que eu estou lá e todos os ensaios clínicos e toda a experiência que eu coloquei, nós nunca fizemos nenhum ensaio clínico de produto que saiu da Universidade de São Paulo. E nós estamos do lado, assim, praticamente não temos mais portões. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que um primeiro caminho é fazer com que as pessoas que trabalham, né, as equipes que trabalham no descobrimento, na produção, comecem a conversar, né, porque, caso contrário, fica uma busca muito individual. Quer dizer, nós temos vários estudos clínicos realizados com moléculas originárias dos Institutos Nacionais de Saúde, mas não temos nenhum da Universidade de São Paulo, por exemplo. Então, eu acho que isso, e já que temos no país essa política de ter laboratório produtor público, que tem um objetivo muito claro de tentar acelerar e contribuir com a inovação do país, não faz sentido não haver essa conversa. O segundo ponto, rapidamente, em relação aos estudos pesquisa básica e pré-clínico, as questões das boas práticas, elas não é uma coisa muito mensurável, e assim, eu não quero dizer, não é uma coisa única. Boas práticas significa tudo o que você faz tem que estar registrado de uma forma que isso possa ser avaliado e acompanhado para ver se há alguma inconsistência ou não.
Então, sem dúvida nenhuma, se todos os laboratórios de pesquisa básica começarem a trabalhar neste modelo que permite um rastreamento das atividades e das ações, com certeza isso vai contribuir e muito no desenvolvimento geral do produto, seja farmacêutico ou da vacina. Evitar ensaio pré-clínico talvez não chegue a esse ponto, mas com certeza acelerar. Agora, um ponto muito importante para o nosso país é que nós não temos, nesse momento, condições de fazer estudos clássicos pré-clínicos de acordo com normas estabelecidas tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E isso é um fator que atrapalha e prejudica muito tanto as equipes da área básica como nós mesmos que já estamos numa área produtiva. Professora Rosana, quer falar alguma coisa? Não? Tá ok. Então, acadêmico Marcelo Morales. Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer pela conferência que foi proferida pelos palestrantes, que foi realmente genial. E pela organização do simpósio. Eu só gostaria de colocar 2 pontos importantes que a acadêmica Eliette Busquelar colocou, que o presidente do CNPq colocou, que transformar recursos em conhecimento, nós sabemos muito bem. Agora, conhecimento em dinheiro é o que é difícil no país. Transformar conhecimento em inovação não é algo trivial. Num país em que, só estou colocando alguns pontos, em que temos juros bastante altos e o empresariado é averso ao risco. Então, isso é uma barreira importante. Para que a gente possa superar isso, o Estado tem que ter um papel importante. O Estado tem que organizar o sistema, chamar esse empresariado, dar subsídio e colocar os pesquisadores a fazer o seu papel junto com o empresariado para transformar o conhecimento em produto, em inovação. Pensando nisso, há mais ou menos 2 anos, nós fizemos uma sugestão para o Ministério da Saúde de que muito foi investido em pesquisa pré-clínica e em pesquisa clínica no país. Mas nós não sabemos o que nós temos de potencial de transformar em pré-clínico em clínico e aquilo que já está em pesquisa clínica, fase 1, fase 2, que pode virar produto no final para o SUS. E eu perguntei para o DECIT e o Ministério da Saúde se nós tínhamos esse levantamento e o que nós sabíamos sobre a pesquisa pré-clínica e clínica que poderia virar produto para o SUS. Não sabíamos. Então, o que nós vamos ofertar para o empresariado, para o governo brasileiro e para fazer uma estimativa daquilo que pode virar produto para o SUS num momento mais curto? Não sabíamos. Então, a minha sugestão, naquele momento, foi que nós fizéssemos um chamamento público para pesquisas clínicas, e que está aberto no portal do CNPq, em que nós faremos um levantamento de tudo que é pré-clínico que pode virar pesquisa clínica, e pesquisa clínica em andamento que pode, e que está em fase 1, que pode virar fase 2, fase 3 e virar produto. E com esse portfólio de pesquisas, nós vamos organizar, junto com o Ministério da Saúde, o CNPq e o Ministério da Ciência e Tecnologia, aquilo que deverá ser investido prioritariamente pelo Estado brasileiro, e ofertar, pelo Estado eu digo, governo federal e governo dos estados, e também ofertar aquilo que pode ser investido pela iniciativa privada, chamar as indústrias e falar, nós temos esse portfólio e o que pode ser investido. Então, não temos um levantamento do que podemos transformar em produto a curto e médio prazo. Então, no final desse chamamento, eu espero que nós tenhamos um portfólio de potencial de pesquisa que pode ser investido tanto pelo poder público quanto pelo poder privado. É o primeiro passo de organização, eu vejo, que a gente está fazendo na esfera federal, junto
com o governo dos estados. Eu gostaria de colocar essas ideias para que todos pudessem, eu não sei se todos estavam sabendo do chamamento público que está aberto no portal do CNPq. Agradeço ao acadêmico Marcelo Morales a palavra. Mais alguém deseja? Então, professor Rô. Eu acho que a gente tem que... as nossas ações têm que ser de curto, médio e longo prazo. Eu acho também que a gente precisa educar a academia. A academia não sabe o que é inovação. E por que eu estou falando isso? Porque se você... O pesquisador, ele acha que ele sabe fazer, mas ele não sabe fazer. Então, ele começa de um jeito, e quando chega lá no final, você vai ver as questões regulatórias, você viu que está tudo errado, ele vai ter que refazer o trabalho tudo de novo. Então, tem que começar certo do começo. Quem sabe como começa certo são as indústrias, é o setor produtivo. Tá? Então, o que acontece? O pesquisador, ele tem que obedecer às regras, tá certo? E ele não sabe direito das regras. Então, por exemplo, você pega um pesquisador, ele, eu vou produzir hormônio de crescimento. Ele pega um vetor, um plasmídio, com marca de resistência à ampicilina. Não pode, para a produção não pode. Mas o pesquisador não sabe, então ele faz todo aquele desenvolvimento, chega lá no final, a indústria olha para aquilo lá, não adiantou nada, porque você tem que mudar isso, mudar aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem que começar do começo. E isso até dentro do nosso currículo. Então, o currículo tem que ser modificado. Então, eu estou falando porque, como eu sou biólogo, curso de biologia, o biólogo faz muito trabalho de impacto ambiental. Não é ensinado no currículo dele, não tem nenhuma disciplina sobre impacto ambiental. Também não tem nenhuma disciplina sobre questões regulatórias para você desenvolver um produto para fazer inovação. E então, o que acontece? A gente não sabe fazer inovação e não sabe quais são os gargalos regulatórios para fazer isso. Se a gente não sabe, a gente faz tudo errado. Então, precisa educar o pesquisador. Tem pesquisador que chega e produz fator 8 em célula cancerosa. Não pode. Regulatoriamente não pode. Não vai dar certo. E ele acha que ele é injustiçado e quer vender aquele clone, quer passar aquele clone porque produz fator 8, mas não pode. Ele começou errado. Agradeço a participação de todos. Mais uma vez, parabenizo a todos os apresentadores às excelentes conferências. Quero agradecer a participação da bancada acadêmica. Existe aqui um certificado para todos os apresentadores de hoje. Eu vou passar ao acadêmico Marcelo Barzinski para passar aos apresentadores. Quero agradecer também a todos que ficaram até o final. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.